E, irmãos, hoje nós vamos falar do maior pecado. Do maior pecado. É pano para manga, né? Maior pecado, vem muitas coisas na nossa mente. O que é o maior pecado? Mas vamos abrir lá a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 3, versículo 4. 1 João 3, versículo 4. E a palavra de Deus nos diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Veja, não apenas nos nossos dias, isso não é privilégio nosso, mas sabendo que essa igreja é a pedra no seu sapato, Satanás ele sempre tentou deturpar a doutrina da nossa igreja. Só que de uma maneira especial, nesses últimos dias, pessoas de grande saber, pessoas até renomadas e respeitadas no nosso meio, tentam de todas as formas apresentar o pecado, talvez de uma maneira que venha aliviar o coração e a mente daqueles que, conscientes ou inconscientes, amam o pecado e as suas práticas. Contudo, a palavra de Deus, e de maneira muito categórica, o Espírito da profecia nos diz que só existe um significado para pecado. A Bíblia só apresenta uma coisa demonstrando o que é o pecado. E pecado é transgressão da lei. Aí vem um ponto de interrogação na nossa mente. Se pecado é a transgressão da lei, por que Adão e Eva pecaram? Porque eles não transgrediram nenhum dos 10 mandamentos que estavam escritos na lei de Deus. Porque não tem nenhum mandamento que diz: não comerás do fruto da árvore proibida nos 10 mandamentos na lei de Deus. E João afirma categoricamente: pecado é transgressão da lei. Ellen White diz: não há nenhuma outra interpretação, não há nenhuma outra explanação, não há nenhuma outra explicação. A única coisa que determina na palavra de Deus o que é pecado é transgressão da lei. Os 10 mandamentos, eles não são um fim em si mesmos. Os 10 mandamentos são 10 princípios. Quando nós pegamos o princípio de cada um dos mandamentos e ligamos às nossas ações, então nós podemos saber a nossa ação, qual dos 10 mandamentos veio a transgredir. Eva, quando ela tomou do fruto verdadeiramente nos 10 mandamentos, o qual a Bíblia diz que é a transgressão da lei, e o Espírito de profecia confirma que é apenas a transgressão da lei, não tem nesses 10 mandamentos alguma coisa que descreva que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal seria um pecado. Todavia, Deus, ao falar para Eva, e também para Adão, que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque esse pertencia a quem? A ele. Deus era o detentor e o conhecedor do bem e do mal, e ele tão somente concedeu para os seus filhos o conhecimento do quê? Do bem. O conhecimento do que era mal e que nunca seria praticado era de Deus. E está escrito: não cobiçarás. Eva cobiçou o que não era dela. O conhecimento do quê? Do bem e do mal. Deus, ele disse: no dia em que dele, do fruto, comerdes, certamente vocês morrerão. Eva, ao tomar do fruto e comer, ela estava transgredindo o mandamento que diz: não matarás. O Senhor também disse: não terás outros deuses diante de ti. Mas a serpente diz: será semelhante ao Altíssimo. Eva estava fazendo de si mesma um Deus. Quando associamos a ação ao princípio, nós conseguimos encontrar onde vai o pecado. Eva e também Adão transgrediram a lei de Deus. Por que Adão transgrediu a lei de Deus? Em Patriarcas e Profetas nos diz que Adão, ao ver a sua esposa comendo do fruto e oferecendo para ele quis agora, por amor, participar das mesmas consequências que sobreviriam a Eva. Todavia, a palavra de Deus,
Ela nos ajuda a entender que devemos amar a lei de Deus. O resumo dela é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro e grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Adão colocou Eva como seu ídolo. Ele se prostrou diante daquela a qual ele tinha diante de si todos os dias. Ele preferiu a Eva do que ao Criador, transgredindo assim o segundo mandamento. Pecado é a transgressão da lei. Nos 10 mandamentos não tem nenhum versículo, não tem nenhuma ordem dizendo: não terás relações com pessoas do mesmo gênero. Mas por que os de Sodoma e Gomorra, então, pecaram se não tem abertamente na lei de Deus um mandamento que diz que não se deve fazer isso? O corpo era de quem? Dos anjos. Quando um homem se casa com uma mulher, os dois se tornam o quê? Uma só carne. Então o corpo do homem não é apenas mais dele, mas também é da sua esposa. E o corpo da esposa não é apenas mais dela, mas também é do marido. Qualquer relação que seja além disso, também é uma relação de cobiça, porque não te pertence. O corpo pertencia aos anjos, mas eles queriam violar aquilo que não pertencia a eles. A cobiça. É lógico que se nós formos explanar este pecado em si, o pecado da sodomia, nós vamos encontrar muitas outras brechas, se assim eu posso dizer, em outros dos 10 mandamentos. Mas é só um exemplo, para que os irmãos entendam que a ação ligada ao princípio, nós podemos então saber qual dos 10 mandamentos estamos quebrando. Veja, quando nós falamos de sodomia, a palavra de Deus ela deixa bem claro que isso é o que aos olhos do Senhor? Abominação. De Gênesis até o Apocalipse, também nos diz ali, os efeminados eles não vão entrar no reino dos céus. Isso parece, a Bíblia também apresenta, como um pecado tão horrendo, que para muitos cristãos o maior de todos os pecados é uma pessoa se relacionar com uma pessoa do mesmo gênero. Isto é abominável. E a palavra de Deus diz que realmente o é. Mas esse não é o maior pecado. Lá em Patriarcas e Profetas, página 165, o Espírito Santo, através da sua profeta, diz o seguinte: o Redentor do mundo declara que há maiores pecados do que aqueles pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídas. Irmãos, não apenas nessa igreja, mas em outras igrejas, muitos têm o pensamento de que de todos os pecados, esse realmente é o maior dos pecados. Todavia, o Espírito Santo ele diz para a sua profeta que esse não é o maior. Ele não diz que não é pecado. Pelo contrário, a palavra diz que isto é abominação. Mas ele não é o maior. Existem maiores pecados do que esse. E talvez se os irmãos agora começarem a pensar quais são pecados maiores do que o pecado da sodomia, vão vir muitas coisas nas suas cabeças. Esses dias mesmo, não me lembro se aqui no Sul, em outro estado do Brasil, um jovem, por conta de um desafio de videogame, entrou em uma escola e assassinou ali pelo menos uma criança e feriu outras mais crianças. E se fosse possível, talvez ele teria feito uma obra ainda mais horrenda. Então, alguns que têm horror ao assassinato de um menor, olhariam para esse pecado e diriam: meu Pai amado, esse é o maior pecado do que o pecado da sodomia. E realmente existem muitos pecados e muitos pecados horrendos, e se a gente tivesse centrado talvez na Deep Web, nós entenderíamos um pouco mais o que está abaixo da superfície. Nós entenderemos um pouco mais quais são os pecados nojentos e abomináveis dos nossos dias. Todavia, o Espírito Santo ele inspirou a sua profeta nesse texto a falar apenas de 3 pecados. O primeiro é o da sodomia, e ela diz: não é o maior pecado. Existem maiores do que esse. E talvez quando eu apresentar qual é um pecado maior do que esse, os irmãos até digam: uau, eu não entendia assim. Mas o Espírito Santo, através da sua profeta, diz
aqueles que ouvem o convite do Evangelho, chamando os pecadores ao arrependimento e não o atendem, são mais culpados perante Deus do que o foram os moradores do Vale de Sidim, ou seja, do que os sodomitas. Se tornou tão comum ver as pessoas rejeitando o Evangelho. Acho que ainda não é minha hora. Não preciso aceitar Jesus agora, já sou bom, alguma coisa desse tipo. Se tornou tão comum que, embora nós ficamos compadecidos dessas pessoas, mas nós não temos ideia do que realmente é diante dos olhos de Deus uma pessoa receber a palavra do Senhor, receber o convite da vida eterna, porque o Filho unigênito de Deus deu a sua vida para ela, sacrificou-se por ela. Nós não temos ideia do que é aos olhos de Deus quando uma pessoa recebe o convite da salvação e ela diz não. Aos olhos de Deus, é pior do que o pecado da sodomia. Irmãos, Jesus é Deus. Jesus é Deus eterno, um com o Pai e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Nada existiu antes de Cristo, mas tudo que existe veio a partir de Cristo. Jesus é o grande eu sou. Quando se diz que Jesus é o grande eu sou, Jesus é a existência. Você tem ideia disso? Já parou para pensar? Nunca existiu nada antes de Cristo, nunca existiu nada antes de Deus. Ele é a existência de todas as coisas. Ele sempre esteve vivo, antes dele não teve um nada. Nunca existiu nada, sempre existiu tudo, que é Deus. Amém. Jesus é tudo, ele é a existência no universo. Todo o universo existe por causa dele. Isso é grande demais, meus irmãos. Mas na eternidade, ele, o Pai e o Espírito Santo sentaram ali juntos. O homem provavelmente vai pecar um dia. Ou seja, o homem vai pecar um dia. Você, meu filho, você é o doador da vida. Eu não posso fazer qualquer coisa para salvar os homens, porque eu sou arquiteto de todas as coisas, mas nós dividimos os afazeres, se assim eu posso dizer, com relação ao governo do universo, e você é o doador da vida. A vida está em ti. Só você pode ser a luz do mundo, o mundo para sempre ficará em trevas. O Espírito Santo não pode dar a vida pelos seres humanos, porque ele não é o doador da vida física, mas é o doador da vida espiritual. Só você pode fazer a parte do plano, a qual é sacrificar-se, dar a sua vida para salvar os moradores da terra. Certo, Pai? Mas e quem pecar? Filho, quem pecar, esse morrerá. Como que eu vou descer para a terra? Você vai descer semelhantemente à carne pecaminosa, como está escrito na palavra de Deus. Você não vai descer sobre, mas sob a lei. Aquele que pecar, esse morrerá. Moisés era só um tipo de Cristo. Quando Moisés esteve ali intercedendo diante de Deus e dizendo: se não permitir que este povo entre na terra, se os destruíres agora, faz um favor, risca o meu nome do livro em que você escreveu, porque eu não quero existir. Moisés não estava dizendo, me enterre junto com eles. Moisés estava dizendo, acaba com a minha existência, porque se o Senhor me trouxe até aqui como libertador deste povo, e este povo vai agora perecer no deserto, porque eles merecem, eu prefiro então deixar de existir. Eu prefiro perecer juntamente com eles. E nós falamos que fé de Moisés e que amor. Moisés era só um tipo de Cristo. O povo era só um tipo da raça humana. Esse foi o pedido de Cristo apresentado ao Pai. Diz o Espírito de profecia que quando a raça humana pecou, ela viu em visão, por 3 vezes Cristo entrando na presença do Pai e lutando com o Pai. Eu quero ir, eu quero descer, eu quero fazer minha parte. E fala que não foi fácil para Deus liberar o seu Filho para vir a este mundo, para poder sofrer tudo quanto ele sofreria e para correr o risco de, se porventura, debaixo da lei de Deus, em semelhança de carne pecaminosa, se Cristo pecasse,
nunca mais. Aquele que é o grande eu sou, o que existiu desde sempre, que todas as coisas foram criadas por ele, nunca mais o grande eu sou veria a face do Pai. Por isso, rejeitar o Evangelho é pior do que a sodomia, porque Deus, Ele decidiu, se necessário fosse, deixar de existir eternamente, porque Ele te amou e Ele me amou mais do que a vida dele. Por isso que Cristo disse quando Ele estava sendo pregado na cruz: Pai, perdoe-os. Eles não têm a mínima consciência, a mínima ideia do que eles estão fazendo. É um pecado horrendo. E se eu dissesse que tem pecado maior do que esse? Os irmãos acreditariam? A profeta, então, ela apresenta um pecado maior do que esse, é o terceiro e último dela. E ela diz: ainda maior pecado é o daqueles que professam conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos e, contudo, negam a Cristo em seu caráter e vida diária. Patriarcas e Profetas, página 165. Vamos trazer para os nossos dias, ou colocar palavras mais claras. E ainda maior pecado é o dos adventistas do sétimo dia, que professam conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos e, contudo, negam a Cristo em seu caráter e em sua vida diária. Em Serviço Cristão, nas páginas 40 e 41, o Espírito Santo, ele pede para a sua profeta escrever uma solene advertência. Ela diz: é uma solene advertência que eu faço, é uma solene declaração que eu faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja se acha preparado para finalizar a sua obra na terra e se encontram tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Deus diz que há um pecado maior do que o pecado dos sodomitas, é o de rejeitar o Evangelho. E Deus diz que há ainda um pecado ainda maior do que esse. É o pecado daqueles que professam ser guardadores do sábado e conhecer os mandamentos de Deus e, todavia, negam o Senhor em sua vida diária, em seu caráter. E mais para frente ela escreve em Serviço Cristão: nenhum entre cada 20 dos nomes da igreja está preparado para terminar a sua obra na terra e se encontram tão sem esperança em Deus e no mundo como pecador comum. Irmãos, eu acho que eu fui muito claro, mas eu posso ser um pouco mais claro? Porque Deus, Ele diz que nós deveríamos comprar colírio para abrir os nossos olhos. Nós precisamos enxergar, porque pensamos que somos ricos e abastados e não temos falta de coisa alguma. Mas o Senhor fala: olha, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês precisam comprar esses elementos, vocês precisam comprar essas mercadorias que eu tenho a oferecer para que vocês possam se salvar. E uma delas é o colírio para vocês abrirem os seus olhos. E Deus quer que os nossos olhos sejam abertos. Ele é o médico dos médicos e Ele sabe que o nosso problema é grave e que o nosso câncer não é benigno, é maligno. Só que só Ele pode curar este câncer. Mas para Ele curar o câncer, assim como a irmã falou, nós temos que abrir a porta. E nós só vamos abrir a porta para Cristo depois que os nossos olhos forem abertos e compreendermos quem nós somos. E se eu posso ser mais claro do que até aqui eu fui, dizendo o Espírito de profecia que pecado maior do que aquele pecado dos que rejeitam a graça é o pecado dos adventistas do sétimo dia, que dizem, professam ser guardadores dos mandamentos de Deus, mas não são, que negam a Cristo em seu caráter e sua vida diária. Nesse exato momento que nós estamos aqui na igreja, pensamos que somos o povo do advento, o povo que verá Jesus voltar e que será transladado naquele grande dia. Nesse exato momento, de acordo com o texto do Espírito de profecia, tirando Satanás e os seus demônios e mais alguns poucos criminosos extremamente horrendos que existem no mundo, os mais abomináveis diante de Deus são os falsos adventistas do sétimo dia. Quando eu li essa semana esse texto com a minha esposa,
nós não tínhamos palavras para fazer comentário. O texto falava por si mesmo. Irmãos, quando Cristo morreu na cruz e foram conferir se realmente ele estava vivo, alguém pediu para que ferisse o seu lado, e o seu lado foi ferido. E quando foi ferido o seu lado, o que saiu de lá? E o que mais? Sangue. A palavra de Deus nos diz que saiu 2 correntes do lado de Cristo, não foi só sangue, e não foi só água, foi água e sangue. A palavra de Deus nos diz que a vida está onde? No sangue. Justiça imputada. Jesus derramou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Mas a palavra de Deus compara a água com o quê? Com o Espírito Santo. Se beberes dessa água que eu te der, fontes jorrarão de dentro de você. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos e você vai ser cheio do Espírito Santo. Com a morte de Cristo não foi concedida somente justiça imputada, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos ir para o céu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu sacrifício, a sua expiação, nos concedeu não apenas graça e vida eterna. O seu sacrifício nos concedeu a presença e o poder do Espírito Santo, o qual o apóstolo Pedro nos diz que nos concede a natureza divina. Para que Deus nos concede a natureza divina, meus irmãos? Deus nos concede a natureza divina para que nós não nos assentemos na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo. Mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E Ele pode vencer o pecado em vós, quando com Ele cooperardes. Amém. Nossa alta vocação, página 71. Essas não são minhas palavras. Essas não são palavras de Ellen White. Essas são as palavras do Espírito Santo. Amém. Não vamos pecar até a volta de Jesus. Aquele que se assenta na cadeira de Satanás dentro da igreja diz: nós somos pecadores e por isso nós somos obrigados a pecar. Mas quando Jesus habita dentro de nós constantemente e nós auxiliamos a Ele, nós podemos vencer o pecado. Amém. E existe muita filosofia, existe muita teoria. Como assim? O que é pecado? O que? Tem o pecado de levantar a mão, tem o pecado disso. Pecar é transgressão da lei. A Bíblia diz, o Espírito de Profecia diz, e ponto final. Como vencemos o pecado? Como vencemos o transgredir a lei de Deus? Até que ponto que nós vamos chegar? Irmãos, não precisa filosofar. Deus disse: comigo vocês vão vencer o pecado, comigo vocês vão deixar de transgredir a lei de Deus. Não importa até que ponto vocês vão chegar, importa que eu, que sou Deus, o juiz de todo mundo, eu vou olhar para vocês e vou dizer: não tem pecado. Amém. Mas o Espírito de Profecia, através do Espírito Santo, ele vai mais além. Ele nos diz o que é vencer o pecado. Bom, diz o Espírito de Profecia, ele, Jesus, não consentia com o pecado, nem sequer por um pensamento, irmãos. Nem sequer por um pensamento ele cedia à tentação. Esse era Jesus aqui na terra. Só que ela continua. O mesmo se pode dar conosco. Amém. Não condescender com o pecado, não ser vencido por um pensamento sequer. O Espírito Santo está dizendo: você e eu podemos. Amém. Como? Ela continua. A humanidade de Cristo estava unida à divindade do Pai. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa. A carne de Cristo era fraca. Como que ele vencia? A sua humanidade estava ligada ao quê? À divindade. Ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. Como que Jesus vencia? Porque ele era Deus? Não. Porque o Espírito Santo habitava nele diariamente, constantemente. E porque a carne dele estava ligada ao quê? Ao Pai. A carne não é mais forte do que o Espírito, irmãos. Mas Jesus, parte era homem, parte era Deus. Ele tinha a natureza física, mas ele tinha a natureza espiritual, a natureza divina. Ele era um misto aí. Nós somos só pecadores, nascemos no pecado, etc e tal. Davi diz: eu fui gerado no pecado, minha mãe me concebeu em pecado.
Como é que eu vou viver como Cristo? Como é que eu não vou condescender com o pecado e resistir todo o pecado até no pensamento? A palavra inspirada de Deus, ela continua e nos diz: e Ele veio, Jesus veio, para nos tornar participantes da natureza divina. Uau! Já viram aquele meme? É isso que eu precisava. Eu sou carnal, nasci carnal, eu sou todo vendido, escravo do pecado, porque minha natureza é carnal, pecaminosa, a lei do pecado e da morte está aqui dentro. Mas Jesus veio para me dar a natureza divina. Se na carne pecaminosa habita a lei do pecado, então na natureza divina, que lei que habita? A lei de Deus. E qual das duas naturezas é mais forte? Continua o Espírito de profecia. Enquanto a Ele, enquanto a Cristo, estiverdes ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Amém. Deus nos toma a mão do que da fé. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos o quê? Perfeição de caráter. Ellen White era uma perfeccionista? Não. Ellen White não era uma perfeccionista, ela era uma profeta. E se a profeta de Deus diz que nós, pelo poder do Espírito Santo, recebendo natureza divina, podemos alcançar perfeição de caráter e vencer todo o pecado como Cristo venceu, a ponto de não condescendermos com Ele, nem sequer em um pensamento cedermos à tentação, é porque é possível. Amém. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, e mais do que isso, é a convicção de fatos que ainda não se veem. Quando eu olho para mim e eu leio esse texto, eu digo, é impossível. E quando eu olho para Deus e vou murmurar e dizer é impossível, o Senhor lá do céu diz, é mesmo, é impossível. Mas para mim não há impossíveis. E pela fé você pode vencer como Cristo venceu, porque minha boca o disse. Amém. Eu sou o que tenho bará. Eu sou o que falo e tudo aparece. E se eu digo, haja luz, a luz aparece. E se eu digo, haja separação entre águas e águas, assim acontece. Se eu falo, ser santo, como eu sou santo, você vai ser santo como eu sou santo. Se eu digo ser perfeito em sua esfera, como eu sou perfeito na minha esfera, vai acontecer. Porque nenhuma palavra que sai da minha boca volta vazia, mas antes ela vai fazer todo o propósito pelo qual eu designei. Você vai ser perfeito em caráter. E Deus diz, todos os mandamentos não são apenas ordens, todos os mandamentos são promessas. Isso está no Espírito de profecia. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele não está apenas dizendo, não é para você ter outros deuses. Todo mandamento é o quê? Promessa. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo, eu vou fazer com que você nunca mais tenha deuses diante de você. Quando Ele diz, não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás, nem lhes darás culto, Ele não está apenas dizendo, não faça isso, porque Ele sabe que você e eu somos pecadores vendidos ao pecado. Ele está dizendo, pela minha graça, você não vai fazer imagens de escultura, você não vai adorá-las, porque eu vou te dar poder. Todos os mandamentos são promessas. Deus promete para você, Deus promete para mim, que nós podemos guardar a lei de Deus em nossa esfera, assim como Jesus guardou a lei de Deus na esfera dele. E o último texto que eu vou ler está lá em Conselhos para a Igreja, página 343, e diz assim, nenhum de nós, está falando para adventistas aqui, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Nenhuma nódoa, nenhuma mácula. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a chuva temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Amém. Nós precisamos do selo de Deus? Sim. Porque sem o selo de Deus não há chuva serôdia.
E sem chuva serôdia, ninguém pode passar pelo tempo da angústia de Jacó e sair vencedor e ser transladado naquele dia, o qual os ímpios estarão gritando para as pedras, clamando para os montes: caiam sobre nossas cabeças, nos esmaguem, nos sepultem vivos, porque nós não podemos e não queremos ver a glória daquele que está assentado no trono e do Cordeiro, porque chegou o dia da ira deles. Mas aqueles que receberem o selo, aqueles que receberem a chuva serôdia, em vez de estarem uivando e clamando e suplicando a morte para não ver o rosto de Deus, eles vão estar como que protegidos na plataforma do Senhor, com seus rostos iluminados e a brilhar de santa consagração, cantando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem seguro em todas as tribulações. Nós não vamos temer. O mar, ele pode aí inundar as cidades, nós não vamos temer. Os montes e as ondas podem tremer e espumar, nós não estamos nem aí. Sabemos que temos um rio, sabemos que há um rio na cidade de Deus. As suas correntes estão alegrando ali o paraíso do Senhor. Ali é a nossa morada. Nós estamos protegidos por Deus. As nações estão bramando, os reinos aí estão se enfurecendo. Mas agora o Senhor, ele disse: calai-vos, aquietai-vos, eu sou Deus, eu sou governador de todas as coisas. As lanças que estavam ali prontas para nos matar, Deus vai despedaçar elas. Os carros de guerra, os aviões de guerra, Deus vai colocar todos no chão. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você e eu precisamos do selo de Deus. Você e eu precisamos da chuva serôdia. Você e eu precisamos representar o caráter de Cristo. Os 144 mil, diz a palavra de Deus, são imaculados diante do Senhor. Porque Ele vai nos cobrir com suas vestes. Ele vai nos cobrir com suas vestes. Mas o Espírito de Profecia nos diz que quando fechar a porta da graça, não haverá mais um intercessor entre Deus e os santos. E eles terão que viver à vista de um Deus santo sem o quê? Um intercessor. Ele vai nos ter cobrido com as suas vestes, vai ter nos selado com o Espírito Santo, e Ele vai nos dar poder para caminharmos semelhante a Ele no tempo da angústia de Jacó, quando não houver mais um intercessor entre Deus e os homens. Por que ninguém pode aprender o cântico dos 144 mil? Porque ninguém vai viver essa experiência, irmãos. Só Jesus viveu nesta terra sem intercessor. Mas você, eu fomos chamados, não Daniel, não Abraão, não Isaac, não Jacó, não Enoque, você e eu. Nem Ellen White pôde. Ela disse que Jesus queria voltar naquele tempo, mas infelizmente, assim como que aconteceu com os israelitas que murmuraram e não puderam entrar em Canaã, infelizmente Deus teve que levar de novo o seu povo para o deserto. Mas agora nós estamos prestes a entrar na Canaã. Agora é o Josué virtual, se assim nós podemos dizer. Não é à toa que tem mais de 15 anos que esse pastor está aí na liderança da igreja. A primeira vez que ele foi pregar, ele falou mais de 30 vezes em sua pregação: passemos o Jordão, passemos o Jordão, passemos o Jordão. Deus estava confirmando que Ele quer fazer sua igreja passar agora pelo Jordão. Deus quer fazer o seu povo entrar na Canaã celestial, mas alguns vão ter que perecer porque estão se ajuntando com as midianitas. Deus não vai mandar o seu povo ir novo para o deserto. Dessa vez Ele vai destruir, se necessário for, até os príncipes que estão se deitando com as midianitas virtuais. Mas Ele vai passar esse povo pelo Jordão. Amém. Essa é a hora, irmãos. Eu estou terminando, eu prometo. A hora é agora. A tua vida e a minha vida, do amanhecer ao anoitecer, deve ser mais santidade, mais pureza, mais semelhante a Cristo Jesus. Você e eu não podemos só pedir, buscar e bater insistentemente na porta para receber o Espírito Santo. Diz o Espírito de Profecia, em Eventos Finais, página 163, nós temos que importunar a Deus por essa bênção. E depois ela diz, nós temos que clamar igual Jacó por esta bênção. Deus quer que você e eu nos acheguemos a Ele, agarremos os seus pés e digamos: Senhor, eu não quero morrer neste deserto. Eu não vou deixar o Senhor ir enquanto não me purificar de toda a minha intemperança, enquanto não me purificar de toda a minha imoralidade sexual, enquanto não me purificar da minha murmuração, das minhas críticas, da minha avareza, do meu
amor pelo mundo e das coisas que o mundo oferece, não vou te deixar ir enquanto o Senhor não arrancar isso de mim. Não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me tornar coparticipante da tua natureza divina. Eu não vou permitir que o Senhor saia daqui enquanto não derramar sobre mim abundantemente as primeiras e as segundas chuvas. O Senhor me deu Jesus, e Jesus tem um caráter puro, santo, perfeito, na esfera dele, mas eu preciso disso na minha esfera. O Senhor disse que vai me dar. Eu preciso dessa bênção, porque o Senhor disse que o teu desejo para mim é a santificação. E eu sei que essa oração o Senhor não vai se negar a responder. Lute, meus irmãos, com Deus. É vida ou morte. E a maior parte da igreja, diz o Espírito de Profecia, não está pronta para terminar a sua obra na terra. Não é porque Deus não quer, é porque você e eu não queremos. Jesus está às portas. Ele só está esperando um povo que esteja preparado, porque Ele fez uma promessa. Nesse grande conflito entre Cristo e Satanás, entre a verdade e o erro, existem coisas legais, judiciais, se assim eu posso dizer. E ele disse: eu terei um povo imaculado na minha presença. Eu falei que aquele era o último texto? Perdão, eu menti. O último texto é esse. Em o desejado de todas as nações é dito, Jesus, próximo a ser crucificado, ele pôde dizer: aí vem o príncipe deste mundo. E ele não tem nada em mim, não achou nada em mim que ele pudesse apontar e falar: ele tem defeito, ele tem pecado. Ele vai ser vencido. Então o Espírito de Profecia completa. Essa deve ser a nossa situação perante Deus. Nada do diabo, nem mal, nem avareza, pornografia, intemperança, nada. Quem vai levar o bode para o deserto? Jesus? Era um homem forte, dentre o povo que era escolhido para pegar o bode e arrastar ele até o deserto. O povo que vai receber o selo de Deus, esse é o homem forte. Enquanto o bode vai estar se esperneando, se estribuchando, tentando fazer os 144 mil pecar, eles vão estar fiéis em Cristo, com seus rostos resplandecendo de santa consagração e puxando o bode. Você não disse que era impossível o homem deixar de pecar? Nós estamos em Cristo sem pecar, pelo poder de Deus, até que o bode vai ser levado pelo deserto e Deus vai conceder, não apenas que os fundamentos da cidade estejam os nossos nomes, porque isso é para os apóstolos, não as portas da cidade vão ter os nossos nomes, porque isso é para os patriarcas, mas o muro da cidade, a proteção da cidade, tem 144 côvados, porque quem vai guardar, entre aspas, quem foi escolhido para por toda a eternidade ser as primícias de Deus e apresentados para todo o universo dizendo: o mal não vai se levantar segunda vez e nunca mais o homem vai pecar, quem garante isso são esses, as minhas primícias. Eles viveram um tempo da angústia de Jacó sem um intercessor e pelo Espírito de Deus guardaram a lei do Senhor. Toda a cidade está segura contra os inimigos. Nunca mais o pecado se levantará uma segunda vez, porque eles venceram como eu venci. E eles vão, por causa disso, se assentar no meu trono, juntamente comigo, porque eu prometi, se vocês vencerem como eu venci, se vocês vencerem a carne, o diabo e o mundo sem um intercessor como eu venci, vocês vão se assentar no meu trono. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. Deus seja louvado. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai amado, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor, desde agora e para todo sempre. Pai Santo, nós queremos primeiramente Lhe agradecer porque nos concedeu o Teu Filho amado, para que pudesse Ele fazer expiação em nosso favor e agora, no forte, no unigênito Filho do Deus Altíssimo, nós somos aceitos por Ti novamente, Pai. Senhor nosso Deus, também queremos Lhe agradecer porque o Senhor nos chamou para fazer parte do povo remanescente da profecia. O Senhor permitiu
nascêssemos no momento mais solene da história da Terra, momento o qual exige dos teus filhos a gigantesca responsabilidade, no qual recai um gigantesco peso sobre nossas costas. Todavia, ninguém recebeu a promessa que o Senhor está nos oferecendo. Em Tua misericórdia, permita-nos, Pai, nesses últimos instantes da história deste mundo, sermos primícias para Ti e para Cristo Jesus. Amém. Dai-nos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados. Limpa-nos de toda mancha, limpa-nos de toda mácula, Senhor. Purifique o templo das nossas almas e derrame sobre nós o Espírito Santo. Torne-nos, como diz Pedro, co-participantes da Tua natureza divina, para que possamos escapar de todas as concupiscências que há neste mundo. Amém, Dai-nos completa vitória em Cristo Jesus e, como Paulo, possamos dizer em santa humildade: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que tenho nessa carne eu vivo pela fé no Filho do Homem, que por mim se entregou. Amém. Que essa seja a nossa realidade, que nenhum aqui venha faltar naquele dia, Pai. Por favor, Senhor. Que não estejamos naquela estatística dos nomes os quais se encontram registrados na igreja, que não estão preparados para finalizar a sua obra na terra, mas que nós estejamos entre aqueles os quais clamarão alegremente naquele dia e saltarão como bezerros que são soltos da estrebaria, dizendo: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Amém. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. E lhe agradecemos as bênçãos. Amém e amém. Amém. Amém.